Olá, alunos do terceiro ano EJA, professora Mesa de História, passando aqui para que nós possamos fazer a correção da atividade da semana 1, referente aos dias 1º a 5 de fevereiro. Nós temos como tema Brasil, Primeira República ou República Velha. É importante nós lembrarmos que no terceiro ano tem alguns conteúdos que nós iremos retomar, né? Então, por isso, novamente, nós estamos aqui com esse conteúdo. Foi disponibilizado para vocês um vídeo, o qual ele fala um pouco sobre esse período no Brasil, também os slides com as explicações mais importantes, mais relevantes sobre o tema. Vamos começar aqui então a atividade 1. Tem um texto. E esse texto fala que o coronel é um homem que comanda a política nacional, que elege os homens que fazem a política, sem ele ninguém é eleito. É o homem que resolve os casos sem solução, que atende o cidadão na hora que ele precisa, que arruma o hospital, a Santa Casa, que arruma remédio, mas que também, vai estar direcionando esse mesmo sujeito, na época das eleições, ao chamado curral eleitoral, à força, Então, o coronel é quem comanda a política nacional, ele que vai abastecer aí todo o cenário político dentro do Brasil no período oligárquico, que é um dos períodos da Primeira República, o mais extenso e que é sequente aí do período da espada. O texto mostra que a captação de apoio político do eleitorado mais pobre não se restringia ao constrangimento, ao uso da força bruta. Ele elenca outro método que fundamentava-se no clientelismo. E o que seria esse clientelismo? Então, as pessoas analfabetas, mais pobres, do interior, geralmente, elas eram submetidas a esse clientelismo, ou seja, como o coronel tinha uma força política e financeira muito grande, ele se achava no direito de subestimá-las e essas pessoas achavam que devia favor para esse coronel. Então, havia esse processo aí, esse método chamado clientelismo, no qual as pessoas eram submetidas em época eleitoral. A número 2 tem um outro texto que diz o seguinte: completamente analfabeto, sem assistência médica, não lia jornal, nem revista, se limitava às figuras. O trabalhador rural, em casos esporádicos, não ser em casos esporádicos, tinha o patrão como um benfeitor. No plano político, ele lutava junto com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de Cabresto, que resultaram em grande parte da nossa organização econômica rural. Então, assim, do livro, Enxada e Voto, do autor Leal, que ele é um autor muito, assim, fala muito sobre o tema, discorre muito sobre o tema, e fala o seguinte: o coronelismo, fenômeno político da Primeira República, de 1889 a 1930, tinha como uma das suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, essa prática estava vinculada a uma estrutura social. Qual que era essa estrutura social? Que jeito que essas pessoas viviam? Aonde elas estavam fixadas? Então, a maioria das pessoas estavam na zona rural, e ela era o quê? Uma estrutura agrária, marcada pela concentração de terra na mão dos coronéis, e tinham aí como forma de coação o poder político local e regional. Então, essas pessoas, elas estavam submissas a esse coronel e estavam, então, fixadas nesse espaço. O que acontecia? Havia uma ausência de cidadania, porque havia um controle
assim, eminente do voto, ok? Então, qualquer dúvida eu estou à disposição. Lembrando sempre, colocar o tema, o cabeçalho nas atividades, para que vocês não possam se perder, ok?